Berçário precisa de sol? Berçário pode ficar na sombra? Precisa regar ou não precisa regar? Veja bem, você pode colocar as folhinhas para brotar. Nos primeiros dias, não precisa tomar sol. Não quer dizer que você não pode colocar no sol. Poder você pode, mas não precisa pegar sol. Porém, precisa de um local com muita luz natural. Assim como esse local aqui. E depois, quando nascer o broto, você pode começar a adaptar gradativamente ao sol. Eu utilizo o mesmo substrato para as suculentas no geral e para o berçário também o mesmo substrato. E para mim dá super certo. Olha só, esse berçário é de Graptopetro Ellen. Eu organizei as folhinhas aqui e elas já estão grandes. Já na hora de tirar daqui e dar mais espaço uma para as outras. Senão elas correm o risco de estiolar e ficar assim, ó. Esse aqui também é um berçário que eu não afastei as folhinhas, os bebês, e cresceram assim amontoados. Então é um berçário já estiolado. Por que o berçário precisa de sol? Nos primeiros dias não precisa colocar no sol, mas com o tempo tem que adaptar, porque senão vai ficar uns bebês pescoçudos. Este berçário ele está compactado. Se eu já mudar essas rosetinhas, pegar 2 ou 3 e mudar para um vasinho e continuar deixando no sol, a muda vai crescer assim compactada. Mas se eu deixar na sombra, a muda vai crescer assim, ó, estiolada. Tá vendo? Fraca, molenga. E não é isso que você quer para sua suculenta, né? Então, vai adaptando o seu berçário ao sol para que a planta fique assim, ó, durinha e bem baixinha, bem compactada. Eu vou fazer um berçário para vocês verem. Graptopetro Ellen. Essa roseta eu já posso cicatrizar e plantar essa cabeça dela. Mas as folhinhas, vamos fazer um berçário. Retirei quase todas as folhinhas e deixei esse caulezinho aqui. Provavelmente vai brotar alguns bebês. E fiz um berçário pequeno aqui nessa bandejinha. Essa espécie não precisa de você enfiar a folhinha na terra. Basta você deixar ela encostadinha assim, tá? Pode deixar em ambiente bem claro. Eu vou deixar aqui nesse lugar, na estufa, porque aqui tem sombrite. Mas você pode deixar em um local bem claro. E depois de uns 15 dias, 20 dias, quando já começar a brotar, você coloca ele no sol. E não deixa ele ficar assim muito cheio para não ter perigo de estiolar. Quando tiver nesse tamanho aqui, ó, você já pode tirar as rosetinhas e mudar de vaso. Porque se não mudar, vai ficar estiolado igual aquele que eu mostrei mais cedo. Uma dica de berçário que poucas pessoas falam. Algumas suculentas, essa aqui por exemplo, a Echeveria Dionysus, ela brota com mais facilidade se você enfiar a pontinha da folha dentro do substrato. Ela brota com mais facilidade. Eu já fiz alguns berçários colocando a folhinha só encostada no substrato e outras da Dionysus enterrada a pontinha delas. E só dá certo para mim quando eu coloco enterrada a pontinha dela. Já outras espécies é tranquilo colocar só por cima da terra. Então uma dica que eu dou quando você fizer um berçário é colocar algumas folhinhas enfiadas e outras só por cima da terra. Agora, sobre a rega. Sobre a rega, não tem regra. Não existe certo e errado. É testar. Tem gente que rega o berçário com 10 dias depois que colocou as folhinhas para brotar. Outros só molham o berçário depois que nascem os primeiros brotinhos. Vou falar da minha experiência, que eu coloco todas as folhinhas, todos os berçários na estufa, debaixo do sombrite,
então todas já começam a tomar sol de imediato. E quando molha as suculentas, molha todo mundo. E se dá certo, para mim dá muito certo. Então, a minha dica é testar. A rega, você tem que ir com muito cuidado. Vai molhando aos poucos e depois você vai aumentando gradativamente. Porque isso depende muito do seu substrato, do clima da sua região, do vaso em que está plantado. Então, nada melhor do que testar. Começa regando pouco e se você achar que tem necessidade, você aumenta mais a rega. A maioria das suculentas e dos berçários, eles morrem mais por excesso de água do que por falta d'água. E morrem muito também por falta de sol. Então, agora, uma pergunta. Como fazer berçário de pata de urso? Eu nunca fiz berçário de pata de urso. Já até caiu algumas folhinhas da pata de urso, coloquei no cantinho do vaso, mas a minha não brotou. Eu faço muda de pata de urso assim. Foca aqui. Eu corto galinhos. Eu corto galinhos da pata de urso e coloco para enraizar. Cicatriza e coloca para enraizar. Eu acho que faz sim por folha, mas deve ser muito lento. Se bem que alguns cotilédons não brota folhinha, mas eu não sei se isso é regra, tá? Então, para você que perguntou sobre a patinha de urso. Esse berçário é o de Graptopétulo Ellen. Olha que coisa linda, todo rosa. E cheio de capim também, viu, gente?